Glória a Deus. Paz seja convosco, amém? Pode sentar, querido. Pai, nós consagramos os dízimos, as ofertas, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos, eu tenho algumas coisas aqui para falar, para fazer. E eu quero, depois de um mês, né? Dia 8 vai fazer um mês que eu fiz a cirurgia. E liberaram para estar pregando hoje, tá? E eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Quero agradecer cada pessoa, a oração de vocês, pelo dia do pastor quadrangular. Nós sabemos que há o dia do pastor de muitos ministérios, mas no estatuto da igreja do Evangelho Quadrangular ficou estabelecido que o primeiro domingo é uma data flutuante, mas é o primeiro domingo de outubro, é o dia do pastor quadrangular. Então eu quero agradecer as mensagens e todos os que oraram, intercederam no nome do Senhor Jesus, tá? Hoje nós tivemos um batismo também hoje à tarde, e mês passado os outros batismos. Quantas pessoas se batizaram, Robson, outra vez? Foram 4 pessoas, e hoje foram 5 pessoas. Então eu gostaria de chamar o pastor Robson aqui, tá? Por favor. Ele é pastor da comunidade terapêutica Manassés. E esses meninos que se batizaram hoje, se batizaram lá na comunidade. E o Robson vai estar entregando então esse certificado de batismo ao Lucas Viana. Eu gostaria que o Lucas viesse receber das mãos do Robson o seu certificado, tá? Vamos aplaudir o Senhor no nome de Jesus. Amém? O Lorival Divino Justo também, venha receber das mãos do Robson. Rodrigo Cardoso também, glória a Deus. O Vanilson Alexandre da Silva também. Glória a Deus. Estava ansioso para ser batizado. Foi batizado hoje. Glória a Deus. O Lucas Eduardo também foi batizado hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha. Comunidade terapêutica Manassés. Nós vamos orar, abençoar a vida deles. Eu estava dizendo hoje na comunidade que a comunidade ela é muito importante, nasceu do coração de Deus. Nós respeitamos muito esse trabalho e é uma bênção para a sociedade esse trabalho, porque não é somente o adicto, não é somente o dependente que está ali para ser tratado. Há também os codependentes. Quando um desses jovens, ou não precisa ser jovem, há pouco tempo pegamos é a maneira de dizer, né? O trabalho deles aí, um morador de rua, um alcoólatra. Há pouco tempo foi trazido uma pessoa lá de Belo Horizonte, seu Isaac, estava longe da família. Então a gente costuma dizer jovem, não é só jovem, porque as drogas não é só o crack, a maconha, é o álcool, é o tabagismo, é algo que destrói a família, destrói a sociedade. E há o codependente. Mas quando um adicto está em tratamento, a mãe dorme, o pai dorme, a avó dorme. Ele sabe que ele está lá, sabe que ele não está debaixo de uma ponte, sabe que ele não está louco pela rua, sabe que está sendo cuidado. Então é um trabalho muito importante. E quem tem experiência, né? O Robson passou por isso. Agradecemos a igreja, o Padre Carlos que ajudou o Robson. E nós louvamos a Deus. Não, estou falando, mas estou falando de quem cuidou do Robson lá na cidade, o Padre Carlos, o pessoal que tratou dele. E a sua esposa que está aqui, ela não quis vir à frente, mas é uma guerreira e toda a igreja. Eu me lembro,
o Robson, ele fala que hoje eu sou referência de pai para ele, porque com 4 anos de idade ele perdeu o pai. Mas um dia eu estava com o filho do Robson e eu perguntei do pai dele. Ele não tinha referência de pai. Ele não conversou comigo. Mas Deus fez hoje o Robson ser uma referência de pai para sua família, para os seus filhos, que o amam tanto, que o respeitam tanto. Agradeço a Deus pelos meninos que trabalham, as meninas que ajudam também na comunidade, pastor Tacha que esteve lá, o pessoal da Batista do Calvário, e de tantos ministérios que têm ajudado a comunidade. Então a gente louva a Deus por esse trabalho. Gostaria que se levantasse sua mão. Pai, nós abençoamos esses meninos que ouviram a palavra ali, que decidiram pelo batismo, que estão tendo uma oportunidade de terem uma nova vida, Pai. Tratados pela palavra, tratados com amor, com responsabilidade. Nós os abençoamos, ó Deus. E como eu preguei lá, que mesmo estando na caverna de Adulão com Davi, esses homens possam se tornar valentes um dia, para a glória do Teu nome. Nós o abençoamos e abençoamos esse ministério, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Obrigado. Deus abençoe, Robson. Deus abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus. E também quero dizer que nesse mês de outubro nós vamos ter um batismo. Ou outubro ou novembro. Mas se você decidiu pelo batismo, se você ouviu a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz: ide por todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ele também disse em Marcos 16:15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E esses sinais acompanharão os que creem. Então, você ouviu a palavra, você decidiu pelo batismo. Essa semana assisti um batismo muito lindo no Egito, se batizando no rio Nilo. E quando coloca a cruz dentro do batistério daquele rio, não é batizado um por um, todos eles pulam e são batizados. É maravilhoso que a obra que Jesus começou continua e está disposta a você por causa da palavra de Deus. Então, se você decidiu pelo batismo, o Espírito Santo te mostrou, te convenceu, fale com o Valmir, dê o seu nome, você vai ter as aulas de batismo e certamente será abençoado. A pastora falou do dia 12, Atos capítulo 19, verso 34, tem como colocar para mim? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 34, você pode procurar na sua Bíblia. Atos 19 fala que quando Paulo ele chega em Éfeso, e a Bíblia diz que Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo, até o ponto de lenços de Paulo serem mandados e os demônios saírem correndo só quando os lenços de Paulo chegavam. Mas também Atos capítulo 19 fala que havia naquela cidade uma deusa chamada Diana, e havia um homem que ele fazia nichos, fazia estatuazinhas de Diana, e aquilo dava lucro para ele. E a Bíblia diz que ele incitou o povo. Paulo não estava desrespeitando Diana, a religião de ninguém, mas a Bíblia diz que em Atos capítulo 19, verso 34, diz assim, olha, 34: quando porém reconheceram que ele era judeu, toda a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo, a grande Diana, e da sua imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Verso 17: porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos,
nem blasfemam contra a nossa deusa. Paulo não estava falando mal de Diana, da deusa deles. Paulo simplesmente estava dizendo que Jesus Cristo é o único Senhor. E aí, mas o verso 38 diz assim: porquanto Demétrio, o artífice, queixa contra alguém, há audiências, ao Congresso, ao Senado, aos juízes, ele que reclame lá. Mas que nós encontramos nesse texto, por causa da incitação, diz aqui que por 2 horas eles gritaram: grande é Diana dos Efésios. Nós não vamos ter as nossas 12 horas, mas no mínimo mais de 2 horas, para nós declararmos: grande é o Senhor Jesus, grande é o Rei dos Reis, grande é o nosso Salvador. Maria é bem-aventurada, mas Jesus é o nosso Salvador, Senhor que derramou seu sangue por nós. Então dia 12 é dia de nós termos o nosso tempo de adoração, não a Diana, mas ao único Deus verdadeiro, que o apóstolo Paulo estava pregando aqui no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos para a palavra de Deus. No final, para reduzir a mensagem, eu vou dar aqui um pedacinho da mensagem para você levar para casa. Você vai fazer essa lição aqui nessa folhinha que você vai levar para casa. Eu não vou entregar agora para você não sair da Bíblia, não sair daqui e olhar. Nós vamos encontrar aqui o salmista revelando que Jesus era o Messias. Então você vai encontrar aqui o salmista dizendo, e depois você vai encontrar o cumprimento lá quando Jesus está aqui, tá? Mas vocês vão entender após a ministração aqui da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 44. Nesses dias, nesse mês praticamente que eu fiquei em casa, Deus me deu muitas mensagens, me deu muitas palavras. Eu pensava que a primeira que eu ia pregar era sobre a mulher samaritana, mas talvez eu pregue domingo. Deus me deu muitas mensagens. E a pastora estava falando aqui do peso do pastoreio. E eu, sexta-feira após o culto, fui para casa, eu saí com a minha cachorrinha. E aí eu estava voltando para casa, eu comecei a me lembrar, porque nesse mês que eu não estava aqui, a pastora chegava e falava assim: bem, você não sabe quem estava na igreja hoje. Aí depois eu falava: nossa, mas essa pessoa, bem, está passando uma luta, está sofrendo tanto. Aí depois: bem, você não sabe quem estava na igreja hoje. Ai, você vai conhecer se você ver. Bem, você não sabe. Ai, bem, ela está passando uma. E eu vim alguns dias, e eu nem, assim, poucas das pessoas. Mas eu estava andando e voltando para casa e pensando nas lutas que nós passamos, nas dificuldades que nós temos muitas vezes, mas eu pensando nessa preocupação da pastora, em dizer assim: bem, vamos orar, porque você não sabe a luta que tal pessoa está passando. E muitas vezes a luta que a pessoa está passando, se você colocar numa balança, às vezes é menor do que a nossa própria luta. Mas nós estamos ali olhando, chorando junto com essas pessoas. Eu voltei para casa e eu não costumo falar para ninguém o que eu vou pregar. Ou eu falei: essa é uma mensagem. E eu estava voltando e Deus falou comigo a respeito da caverna de Adulão, lá de 1 Samuel 22, quando a Bíblia diz que Davi foi para aquela caverna e todos os homens em aperto, endividados, amargurados de espírito, desceram para aquela caverna. E a Bíblia diz que Davi foi pastor daquelas pessoas. E depois, segundo Samuel capítulo 23, você vai encontrar então ali os valentes de Davi. E a Bíblia diz assim: alguns desses estiveram com Davi na caverna de Adulão. Pessoas que chegaram ali em aperto. Mas Davi também estava apertado, porque ele saiu da caverna, ele teve que deixar. Eu não sei quem é a mãe de Davi, ninguém sabe. Mas ali na caverna de Adulão, fala que a mãe de Davi estava viva, porque Davi foi para o rei Og ali e falou para o rei: cuida do meu pai, cuida da minha mãe,
porque eu não sei ainda o que Deus quer fazer a meu respeito. Então Davi também estava afligido de alma, mas aqueles homens que foram com ele, por causa da unção que estava sobre ele, se tornaram governadores, generais, Valente, Samá, Dodô, Jabezão, homens que lutavam, que quando acabava a luta não conseguia tirar a espada da mão deles, de tanta adrenalina. Samá defendeu um campo de lentilha, Jabezão lutou com 800 com uma lança. Os 3 que atravessaram o meio de um exército foram buscar água para Davi. E eu cheguei em casa chorando e eu falei, bem, Deus falou comigo, que apesar de você estar muitas vezes em aflição, sempre você está falando para mim, nossa, bem, tal pessoa está com um problema, nossa, bem, você não sabe, tal pessoa. Isso é o peso, mas é o prazer do pastoreio. É de saber que muitos que chegaram na caverna de Adulão se tornaram valentes juntamente com ele, que também estava na mesma situação que eles. Se você ler ali em 1 Samuel capítulo 2, vai falar que ele teve que deixar o seu pai e a sua mãe ao cuidado de um rei estranho para fugir. E eu pude falar isso também lá na comunidade hoje. Aqueles que têm passado por lá, mas tem alguém liderando a vida deles, que há uma unção sobre ele, para fazer deles homens valentes, no nome de Jesus. E, como eu disse, cada dia Deus dá uma mensagem, tá? Mas eu quero compartilhar essa com você. Eu disse que eu ia pregar hoje, que é, na verdade, a primeira mensagem que Jesus pregou depois da sua ressurreição. Aqui, Lucas capítulo 24, verso de número 44, diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Pai, a tua palavra, fala comigo, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Como eu disse, o tema que o Espírito Santo colocou no meu coração, quando ele me deu a palavra, foi a primeira pregação de Jesus após a sua ressurreição. Você já imaginou participando de uma escola bíblica cujo professor é o Senhor Jesus? Aquele que ensinava, como diz a palavra, não como alguém que tinha simplesmente conhecimento, mas alguém que tinha vida, alguém que tinha experiência. Isso revoltava os estudiosos, os fariseus, os saduceus, porque ele pregava com autoridade. Imagina você participando de um culto onde Jesus estivesse pregando, e isso era comum naqueles dias antes de Jesus morrer. Durante 3 anos ele escolheu os discípulos, muitos seguidores, e ele pregava, como o Daniel estava falando hoje, tem hora que ele pregava na casa, tem hora que ele pregava na sinagoga, tem hora que ele pregava no monte, tem hora que ele pregava num barco, tem hora que ainda ele socorria algumas famílias, ia na casa de Jairo, foi lá e ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele não parava, ele pregava, ele caminhou com os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus, porque eles confiavam que ele era o Cristo de Deus, o Messias enviado, o Yeshua HaMashiach, o ancião, aquele que a nossa alma anseia, o ancião de dias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E os discípulos criam nisso, porque verdadeiramente, de fato, eles puderam ver. Então, Jesus, isso era comum naqueles dias antes de Jesus morrer.
Há nos dias de hoje pessoas que fazem apologia contra congregarmos, contra estarmos na igreja, mas em todo o tempo Jesus esteve entre os homens. Ele era um frequentador assíduo do templo, das congregações, dos cultos residenciais, dos cultos ao ar livre. Lucas capítulo 4, verso de número 16, você vai ver, a palavra de Deus diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então Jesus costumava ir na sinagoga, aqui na sinagoga de Nazaré. E agora aqui, Lucas capítulo 4, verso 31, aqui nos diz a palavra: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava no sábado na sinagoga. Tive o privilégio de conhecer a sinagoga de Cafarnaum. Depois de sair aqui na sinagoga, Lucas capítulo 4, verso 38, nos diz assim a palavra de Deus: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Agora ele já está indo ensinar numa casa. E quando ele chega na casa de Simão, diz aqui: ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Então aqui Jesus foi num culto residencial na casa do Pedro. Lucas capítulo 4, verso 43, nos diz assim a palavra dele: ele porém lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino também a outras cidades, pois para isso eu fui enviado. Então ele sai agora como um missionário, e diz o verso 44, e pregava nas sinagogas da Judéia. Então aqui derruba aquilo que você não tem que frequentar a igreja, você não tem que... A sinagoga aqui tinha o templo, e a sinagoga eram as congregações. Jesus frequentava. Jesus tinha um pastor. O pastor de Jesus se chamava João. Na igreja de João Batista, no deserto, não tinha ar-condicionado, mas lá Jesus foi batizado nas águas. Lá o Espírito Santo, apesar de Jesus já ser pleno desde o ventre, fez questão de vir em forma corpórea sobre ele, porque João disse assim: olha, aquele que me enviou disse: sobre quem eu visse descer o Espírito Santo, este é o Cristo. E uma voz do céu: esse é meu filho amado, ele me dá muito prazer. Então Jesus também, ele se sujeitou a uma liderança humana. Quando Jesus se humilha diante de João no batismo, os demônios estavam olhando: ele não vai fazer isso. Os anjos estavam olhando: ele não vai fazer isso. E João ainda fala assim: eu careço de a ti e tu vens a mim. O próprio João falava a ele: não vai se curvar. Aquele que os anjos, arcanjos, querubins, serafins se prostram diante dele. Os anciãos atiram a sua coroa diante dele, mas ele se curva. Isso lhe deu autoridade para sair pelos montes, campos, aldeias, valados, sinagogas, aldeias de leproso, pregando o evangelho, expulsando os demônios e anunciando que ele era rei e que um reino havia se instituído, e até hoje nós podemos o receber como rei. E quando nós o recebemos, nós fazemos parte desse reino que nós aguardamos, que o próprio Senhor disse: vinde benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Mas ele foi crucificado, ele morreu. E aqueles seus discípulos estavam enfrentando agora decepção, eles estavam enfrentando agora a frustração, eles estavam enfrentando agora o medo, a perseguição, Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, o inferno, o Império Romano, a crucificação. Eles estavam passando por tudo isso, e por causa da luta, alguns deles começaram a se enfraquecer na fé. E até mesmo alguns estavam se sentindo indignados. Onde já se viu? Eu estou servindo esse Jesus, acreditando que ele é alguma coisa, e agora ele morre. Esse capítulo 24, porém, ele trata da ressurreição de Jesus. Se você ver aqui o capítulo 24 de Lucas, o tema do capítulo 24 é a ressurreição de Jesus. Se você examinar a escritura, você vai ver que trata da ressurreição de Jesus. O verso 4 diz assim, ó: aconteceu que perplexas
A esse respeito apareceram-lhe 2 anjos, 2 varões com vestes resplandecentes. Eles estavam lá perto de onde Jesus havia sepultado, e 2 anjos aparecem. Anjos sempre fizeram parte do ministério de Jesus, e anjos fazem parte da nossa história, da nossa vida, porque a Bíblia diz em Hebreus que os anjos foram feitos um pouquinho menor. Nós somos feitos menor do que os anjos, mas eles são espíritos ministradores para cuidar de nós que somos também criatura de Deus. Então a gente vai ver o anjo Gabriel anunciando a Maria, vamos ver o anjo Gabriel anunciando aos pastores, nós vamos ver o anjo cuidando de Jesus no Getsêmani, na sua agonia. Nós vamos encontrar, e agora na ressurreição, 2 anjos aparecem no verso 4. Verso 11, a Bíblia diz que eles estavam delirando por causa daquilo, por causa da ressurreição. Eles estavam assustados. Será que é um fantasma? O que está acontecendo? Apesar de eles estarem com o Senhor todo esse tempo, eles estavam assim, não sabiam o que estava acontecendo. Olha o verso 11 diz aqui, ó, tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditavam nelas. Eles estavam assim meio que variando. Como pode? Ressuscitou. Como? Nós não estamos entendendo isso. E Jesus já ressuscita trabalhando. Ali em Marcos capítulo 16, verso 6 e verso 7, a Bíblia diz que 2 discípulos, Marcos capítulo 16, verso 6 e verso 7, diz assim: eles porém lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha posto. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Então os anjos falam para eles aqui: olha, Jesus vai encontrar com vocês na Galileia. Eu sempre digo isso, que Jesus ele foi expulso de Nazaré, foi morto em Jerusalém, mas ele foi amado na Galileia. Foi amado em Cafarnaum. Foi amado naquela cidade. E onde ele é amado, ele tem prazer de estar. Então, quando ele ressuscita, os anjos falam assim: olha, fala para eles me encontrarem lá na Galileia. Mas a Bíblia diz que 2 se levantam e estão indo para Emaús. Então Jesus já levanta trabalhando, e ele vai ali, ele se põe do lado desses 2 homens no caminho de Emaús. E eles começam a falar, e fala para Jesus assim: será que o senhor está sabendo o que aconteceu esses dias? Jesus fala o que estava acontecendo esses dias. Um tal Jesus disse ser o Cristo, mas morreu. Nós éramos discípulos dele. Até que o coração deles começa a arder, e Jesus desaparece, e eles voltam e vão para Galiléia. Então Jesus já levanta trabalhando, né? E aqui no verso número 36 de Lucas 24, nos diz assim a palavra de Deus: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar havendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne, não tem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então, a gente vê aqui que Jesus aparece no meio dos discípulos, e ele diz que eles estavam, a palavra diz que eles estavam aterrorizados. Isso era uma mistura de medo, surpresos, perturbados, duvidosos e sem fé. 3 dias já foi suficiente para eles estarem passando por tudo isso. E as provas podem trazer 2 coisas: elas podem nos fortalecer, ou elas podem nos esmorecer. Mas é maravilhoso quando nós somos fortalecidos na prova, porque a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite passa, queridos, amanhã chega. E como eu louvo a Deus por poder assistir na vida de muitas pessoas o sol da justiça chegando, amanhã chegando. Isso é um privilégio do ministério.
Mas aqui, o verso 39, o verso 40, diz aqui que eles precisavam de um testemunho. Eles não estavam acreditando que era Jesus. Então Jesus falou: vê aqui a minha mão. Eles precisavam de um testemunho. Por isso é muito importante quando nós somos provados e nós temos um testemunho. Quando Davi chega diante daquela tropa, todos estavam com medo de Golias. Davi chegou para Saul e Saul falou assim: você não pode lutar contra esse gigante. Davi tinha um testemunho. Ele falou: olha, eu matei um leão, eu matei um urso. O Saul falou: bem, então encara esse gigante. É muito importante nós termos um testemunho. Nós precisamos de um testemunho. E Jesus aqui mostra o testemunho. No verso 39, verso 40, ele mostra o testemunho. Quando ele mostra o testemunho, quando eles vêm, era cicatriz de 3 dias, mas já... Quando eles veem o testemunho de Jesus, diz a palavra aqui, que verso 41, né? Por não acreditarem eles ainda por causa da alegria. O testemunho verdadeiro traz alegria. A Bíblia diz que quando eles viram que era Ele mesmo, quando eles tocaram naqueles marca dos cravos, quando eles mexeram do lado e eles viram que era Jesus, a Bíblia diz aqui que eles ficaram meio que incrédulos, meio, eu não sei como, assim, por causa da alegria. E diz aqui no verso 41, e estando admirados, imagina, admirado, encantado com uma coisa, assim, apaixonado por algo, né? E quando ele estava assim, talvez Jesus disse: calma gente, calma, sou eu mesmo, calma. E aqui, estando admirados, olha o que Jesus fala para eles: vocês têm alguma coisa aqui comer? Por isso, né, que nós gostamos de comer bem, né? Porque o próprio Jesus gostava de comer bem, principalmente quando nós temos um testemunho. Então aqui, alegria, admiração tomou conta deles, queridos, e o seu testemunho trará 2 coisas. Primeiro, ele vai trazer alegria e admiração. Ele pode trazer alegria e admiração, pode trazer comunhão. Comunhão, sim, tem comida aí? Isso é comunhão. Jesus então descontraiu, ele deu testemunho, eles ficaram alegres. Então isso pode trazer admiração, comunhão. Quando antes da cirurgia eu tinha que passar pelo anestesista, eu não me lembro agora o nome do médico, mas um médico já de idade avançada, bem conhecido na cidade, e tinha que encaixar porque era véspera de feriado, não tinha anestesista, mas eles conseguiram na última hora que o anestesista me avaliasse. E eu peguei e saí de casa correndo, vai no laboratório tal que o doutor está lá te esperando. Eu indo, olha, o doutor está te esperando, ele tem compromisso. Eu cheguei correndo e o médico estava me esperando. E quando eu entrei, eu sentei, ele falou, e fez lá tudo. Ele falou: o que você é? Eu falei: eu sou pastor. Ah, é pastor? Mas como você é pastor? Olha, no ano de 1987, vocês sabem, né? Aí eu testemunhei, não preciso contar para vocês, né? Eu morava numa cidade, eu era bicheiro, eu recebi Jesus no meu coração, eu fui para o acampamento, lá fui batizado no Espírito Santo, eu ouvi Deus falando assim, eu era viciado, Aquele médico que estava com tanta pressa, ficou quase 1 hora comigo ali. O testemunho traz comunhão. E ele falou assim: olha, essas coisas aí, você conhece a história de... E ele falou lá, um cara que era discípulo de Freud, depois dividiu, porque aí ele contou uma história, e ficamos lá, e agradeci a Deus, porque o testemunho traz comunhão, e é o que aconteceu aqui. Então o testemunho, ele pode trazer admiração, pode trazer comunhão, pode trazer comida, né? Pode trazer alguma coisa boa, mas não se encante, porque o testemunho, lá em Atos capítulo 7, verso 54, testemunho pode também trazer fúria, testemunho pode também trazer ciúmes, o testemunho pode trazer indignação,
Eu me lembro um dia que eu comprei um carro e fui mostrar para uma pessoa. A pessoa estava varrendo a calçada assim. Eu cheguei tão contente. A pessoa virou as costas. Não queria ver o carro. Às vezes você vai tão contente. E o testemunho, ao invés de trazer alegria, traz ciúmes, traz inveja. Olha aqui Atos capítulo 7, verso 54. Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado, levantou os olhos, ele viu o Senhor, e olha, e ele testemunhou que ele estava vendo o Senhor. Olha o que aconteceu, verso 54. Ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração, rilhavam, sabe, rilho o dente. O que quer dizer? Rilhavam os dentes contra ele. Testemunho pode trazer também, queridos, ciúmes, pode trazer fúria, pode trazer indignação. Mas isso, verso 55, isso não mudou o testemunho de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. 56. E disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Continua, 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Tem gente que, como eu disse, que se alegra com o seu testemunho, mas tem gente que não quer ver o seu testemunho. Eles taparam os ouvidos, juntos, unânimes, arremeteram contra ele, e aí que apedrejaram mais ainda. Verso 58, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha, Saulo ainda não cria em Jesus. Apesar de todos estarem odiando, Saulo, quando viu aquilo, ele falou: mas como pode alguém que morre a não ser por Roma? Alguém que morre a não ser pelo farisaísmo? A não ser pelo judaísmo? Alguém que morre a não ser pela lei? Como pode? Mas Estevão continuou no seu testemunho, 59, e apedrejavam Estevão, invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E o verso 60, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor. Olha aqui o que o apóstolo Paulo prega mais tarde em Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha aqui, o Estevão, o primeiro mártir, mostrando ou falando as mesmas palavras que Jesus disse na cruz. Estevão disse assim: não lhes imputes esses pecados. Foram as últimas palavras de Estevão. E ele adormeceu, mas ele viu o Senhor em pé, que o recebeu. Então o texto diz aqui que eles ficaram espantados, mas Jesus tinha ali um testemunho que fez que eles ficassem alegres, que eles acreditassem. Verso 42, 43, comeu com eles. Então chegamos aqui ao texto que nós lemos esta noite. Jesus agora está reunido com eles. E Jesus vai começar uma escola dominical com eles. Mas Jesus já não pregou 3 anos para eles. Mas eu já não fui no culto semana passada. Por que de novo palavra? Por que estudar? Mas Jesus já ressuscitou agora. Mas Jesus vai ensinar a palavra para eles de novo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, é o verbo, é a palavra. Esses dias eu ouvi uma pregação de um pastor muito querido, ele já faleceu, pastor Walter, mas não é esse aqui, tá? Pastor Valtinho, Walter de Lima Filho, muito amigo do pastor Geraldo, um homem cheio do Espírito Santo. Você procura na internet, você vai ver as mensagens dele. Só que ele era meio gordinho assim. Não estou me referindo, ele era meio gordinho, né? Mas sempre pregou com entusiasmo. E aí eu fui ver uma das mensagens dele, é fundador do Ministério Hebron, da capital. E ele teve um câncer. E ele voltou, estava pregando numa igreja depois desse câncer. E ele disse uma palavra que eu achei muito importante. Ele disse assim: sabe quando você sabe
ou quando você conhece a canonicidade de uma igreja, ou seja, a veracidade de uma igreja, não é pela quantidade de contribuição que ela faz, não é pela quantidade de cestas básicas que ela distribui, não é pela a quantidade de caridade que ela faz, não é pela quantidade de pessoas que frequentam ela. Você conhece a canonicidade de uma igreja pela quantidade que ela tem de Jesus, pela quantidade de que ela conhece Jesus. E aqui nos diz o verso: 3 anos ensinando, agora começa de novo, e até hoje ele continua nos ensinando. Na verdade, ele deixou alguém que conhece muito, que o conhece muito, e até nos faz lembrar de tudo o que ele nos ensinou. Evangelho de João, capítulo 14, verso 25, verso 26. O Senhor Jesus, ele disse assim: isso vos tenho dito estando ainda convosco. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo está aqui para ensinar de Jesus para nós. Porque se eu não receber Jesus, eu não sou salvo. Se eu não ter Ele como rei, eu não faço parte desse reino que está preparado para os salvos desde antes da fundação do mundo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria precisou de um Salvador. Atos 4,12, Pedro diz: em cima dessa terra só o nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, o nome de Jesus. Paulo escrevendo a Timóteo, disse: Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo feito homem. Eu já vi demônios manifestando, e o meu pastor, ele dizia assim: sai em nome. Ele falava o nome de uma santa, de alguém, e o demônio fazia sai no meu nome. O demônio fazia e às vezes ele falava assim: sai pela autoridade da palavra. O demônio saía na hora. Ou sai em nome de Jesus. O demônio saía na hora. Então Jesus agora reúne com os discípulos. Puxa vida, morreu, ressuscitou, foi no céu, cicatrizou, transcendeu, apareceu. O que será que ele vai falar agora? Diz aqui o verso 44. A seguir Jesus disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E se a gente for procurar aqui o que está escrito de Jesus na lei de Moisés, nós ficaríamos aqui até o arrebatamento. Mas eu quero só passar alguma coisa. É o que Jesus estava falando: olha, vamos dar uma olhada, pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia aí, e vamos dar uma olhadinha que os profetas falaram, ou melhor, o que Moisés falou a meu respeito. Quando Moisés começou a escrever lá o Gênesis, ele disse: no princípio, eu sou o princípio. Porque lá em Apocalipse, quando eu vou aparecer para João mais tarde, eu vou dizer assim para João: João, eu sou o primeiro e o último, que esteve morto, mas está vivo. Então quando a Bíblia começa, você já vê Jesus. Ele podia estar dando essa aula de escola dominical para eles. Vocês querem me encontrar na lei de Moisés? Começa no Gênesis: eu sou. Eu sou. Aí o princípio: vocês querem me encontrar na lei de Moisés? Eu sou a arca da salvação. Aquele que entrar, aquele que receber, aquele que me aceitar, será salvo. Vocês querem me encontrar aqui dentro do Pentateuco? Nós vamos encontrar que ele é o Isaac. Só que, na verdade, ele foi o cordeiro que substituiu Isaac no sacrifício de Abraão, que foi poupado, mas mais tarde ele foi lá crucificado. Vocês querem me encontrar ali na lei de Moisés? Qual era o nome de José? Zafenate Paneá, o salvador de todo mundo. Eu sou o salvador de toda a humanidade, meu sangue foi derramado. Falaram em sangue derramado, vocês querem me conhecer no Velho Testamento? Eu sou o Cordeiro Pascal.
Aquele que me receber, aquele que tiver do meu sangue, e não conhecerá a morte, como a morte não pôde entrar na casa onde o cordeiro havia sacrificado e o sangue havia marcado os umbrais daquela porta. Vocês querem saber a respeito de mim? Quer Pedro? Quer me conhecer através da lei de Moisés? Eu sou aquela fita escarlata que Rabi amarrou na janela da sua casa e a sua família foi poupada. E a Aimee Semple McPherson, um dia, ela prega essa mensagem, o fio escarlata. Ela começa do sangue do cordeiro do Éden, e ela vai atravessando, e ela chega até o altar, que é a cruz da salvação de toda a humanidade. Vocês querem me conhecer, vocês querem saber a meu respeito através da lei de Moisés? Eu sou cada peça do tabernáculo, e a gente podia passar aqui uma semana estudando cada peça do tabernáculo. Você quer saber da lei de Moisés? Eu sou os 7 braços dos castiçais, que tem os 7 Espíritos de Deus, a plenitude que toda a terra precisa. Vocês querem me conhecer através da lei de Moisés? Tudo apontava para Jesus. Mas a Bíblia diz o texto aqui que a primeira pregação de Jesus, ele ensinava os discípulos, e a Bíblia diz aqui que começou pela lei de Moisés e também nos profetas. E nos profetas eu poderia falar aqui, e a gente não acabaria. Jesus voltaria e nós não deixaríamos, não conseguiríamos encontrar Jesus sendo citado pela boca dos profetas. Não, mas eu separei alguns versículos só. Só o profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, do profeta Isaías. Jesus está falando. O profeta Isaías, olha, ele disse assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isso aconteceu com Jesus, provando que ele era o Messias. Isaías capítulo 9, verso 1 e verso 2, a terra de Nebulon, Naftali, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Diz a palavra para o povo que andava em trevas e o grande luz. E onde foi que Jesus se manifestou? Na Galileia dos gentios, em Capernaum. A terra que era desprezada, as pessoas diziam: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Era rejeitada, era trevas, mas ele preferiu estar lá. E o profeta Isaías estava dizendo que ele estaria lá. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías ainda capítulo 11, verso 1 e verso 2. Do trono de Jessé, da linhagem de Davi, do trono de Jessé sairá um broto, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus estará sobre ele. Jesus dando essa aula para os discípulos que estavam ali, ensinando o que os profetas falavam a respeito do Cristo, que os judeus estão esperando até hoje. Ele continua dizendo aqui, Isaías 53, você sabe, né? Quem deu crédito na nossa pregação, que foi subindo como renovo, não tinha parecer nem formosura, olhávamos para ele, não via beleza alguma, no entanto, diz aqui a palavra de Deus, olhávamos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Verso 3 diz assim: era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado dele, não fizemos caso. Verso número 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si, nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo nos traz a paz, está sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. E você vai ler 53 e você vai ver o profeta falando de Jesus. E a gente vai ver que em Atos capítulo 8, Felipe usa essa passagem para pregar Jesus para o etíope, e quando Felipe acaba, o etíope fala assim: olha a água, olha a água, olha a água, eu quero ser batizado, eu acredito que esse Jesus que você está falando é aquele que Isaías falava. E eles descem ali e Felipe batiza, porque as palavras testificam de que ele é o Cristo. Vamos continuar ainda em Isaías capítulo 61, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas quebrantadas. A gente podia descrever aqui, mas Lucas capítulo 4, verso 18, ele pega essa escritura e ele fala: hoje se cumpriu essa escritura. Lucas capítulo 4, aqui é o profético, lá é o que aconteceu. Lucas 4, 18, olha só, mais um sinal para a gente sair aqui dos profetas. Tem o sinal do profeta Jonas, mas Miqueias capítulo 5, verso 2 diz: E tu, Belém, Efrata, terra dos efrateus, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Onde ele nasceu? Em Belém. Os profetas dizendo que era lá em Belém. E se nós começarmos a procurar aqui que os profetas disseram dele, essa era a aula, essa era a primeira pregação que ele estava dando após a sua ressurreição, porque apesar dos discípulos terem andado com ele 3 anos, eles ainda não compreendiam. Eles acreditavam que ele era o Cristo, mas acreditavam que ele ia destruir o Império Romano, que ele ia, mas disse: meu reino não é desse mundo. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer; se tiver sede, dá de beber. Se caminhar com você 1 milha, vá com ele a 2. Se pedir a túnica, dá-lhe também a capa. Se bater na tua face direita, oferece a esquerda. Era um outro reino. Quando os bofetearam, ele disse: pai, eles não sabem o que estão fazendo. Quando aquele centurião que comanda a crucificação, ele vê o terremoto, ele vê as trevas, ele olha para Jesus, a Bíblia diz que ele bate no peito e ele fala: verdadeiramente esse homem era justo. Qual outro sinal? O sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias no ventre da baleia, o Filho do Homem estará 3 dias no seio da terra. Isso só um pouquinho de Isaías, um pouquinho de Miqueias, um pouquinho de Jonas. Zacarias fala: o teu rei entrará pelas portas, será aclamado montado em um jumentinho. E a gente sabe que é tudo isso. Mas diz aqui, que ele diz a palavra de Deus aqui: tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por isso eu disse que eu vou dar para você lá na sua casa. Eu destaquei aqui só 20 lugares nos salmos que fala do Messias. Você vai encontrar aqui, por exemplo, o Salmo 16, 10. Se cumpre em Marcos capítulo 16, 6 e 7. O Salmo 2 se cumpre em Mateus 3, 17. Eu gostaria que você na sua casa lesse essas 2 passagens, para você conhecer um pouquinho de Jesus. Mas tem só 26 aqui. Mas foi aquela aula, foi essa mensagem, foi esse estudo que Jesus deu para os seus discípulos. Nos Salmos ele é o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. O Salmo 22 retrata, a peça da cruz foi escrita ali no Salmo 22. Eles passam, meneiam a sua cabeça: tive sede, me desse fel de beber. Meu Deus, por que me desamparastes? Tudo isso que ele disse na cruz, a peça foi escrita nos Salmos. Para que, e o que é interessante aqui, diz a palavra, o verso seguinte: então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eles entenderam
tão poderosamente as Escrituras que todos eles morreram anunciando que Jesus é Rei, que Jesus é o Cristo e que Jesus é o Salvador. E hoje nós somos privilegiados porque depois dele pregar, ele mandou que nós o anunciássemos também. E veja que privilégio que nós temos de hoje poder crer, receber Jesus em nosso coração, sermos salvos, crendo que Jesus é o nosso Rei, é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. E eu encerrei escrevendo aqui: te amo, Cristo, te amo, Jesus, te amo, Pai. Deixa eu corrigir um negócio aqui. Te amo. Escrevi Espírito Santo com letra minúscula. Não posso. Te amo, Espírito Santo. Olha, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu espero que você creia. E como eu disse, eu vou dar para você, imprimir aqui uns 100 e tantos, né? Uma horinha que você puder, senta lá e dá uma olhadinha de alguns salmos e algumas passagens que relatam que Jesus verdadeiramente é o Cristo. Martinho Lutero escreveu: vemos a um berço para vermos um bebê. Assim vemos a Bíblia para vermos o Cristo. Todas as palavras da Bíblia ressoam a Cristo. Jerônimo disse: o conhecimento das Escrituras é o conhecimento de Cristo, e a sua ignorância é a ignorância dele. João Crisóstomo escreveu: ler todos os livros proféticos sem enxergar Cristo neles seria extremamente insípido e sem graça. Ver Cristo neles, sim, revela sua fragrância. E hoje nós estamos aqui para ver Cristo, para receber Cristo, para sermos salvos por Cristo, Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Quero que você se coloque em pé, tá? Vou pedir aqui 2, 3 diáconos rapidinho, tá? Entrega essa folha para você, tá? Você vai aí na sua casa, tá? Valdir pega daqui, Maria pega de lá, né? Mais 2 pega de trás. E você vai ver. Ou vocês querem que eu pregue aqui Jesus nos Salmos também? Até que hora a gente fica aqui? Só tem mais aqui. Você vai guardar, tá? E na sua casa você vai estudar o que Jesus compartilhou com os discípulos naquele dia, mostrando quem ele era. A canonicidade. O que é uma canonicidade? As pessoas esperam lá para canonizar um santo. Ele tem que ter prova, né? Os livros canônicos da Bíblia, livros que Jesus testificou. E aqui nós encontramos a veracidade dentro da palavra de Deus escrita. Irmãos, não foi, como disse o pastor Branco um dia, quando nós olhamos para a palavra, você já teve a oportunidade de ver o mar? Você olha e você vê que ele desaparece. Mas o pastor Branco disse: imagina o que está debaixo. Imagine os tesouros escondidos. Por isso, Jesus disse: quando você examina a palavra, você encontra nela a vida. Põe a mão no teu coração. Quero orar por você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, na autoridade da palavra, na autoridade do Espírito Santo, eu nesse momento, Senhor, pela responsabilidade que eu tenho de anunciar o Senhor, o Rei, o Todo-Poderoso, quero abençoar cada vida, cada alma sedenta nesta noite de te conhecer, Jesus, porque o quanto nós conhecermos de Ti, Jesus,
é o que vai mostrar que verdadeiramente nós temos um rei, pertencemos a um reino e sabemos o preço pelo qual nós somos comprados. E nós sabemos do benefício de termos a Ti como nosso Senhor e como nosso Salvador, porque durante o Seu ministério, o Senhor não somente salvou, mas o Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor trouxe alegria, o Senhor restaurou. Por isso, nesta noite, Pai, reunidos neste lugar, como eu disse, imagine o privilégio de Jesus estar ensinando para eles, mas é um privilégio de ter o Espírito Santo ensinando para nós e mostrando que Ele é o Cristo. A Bíblia diz aqui que Jesus mostrou para eles de maneira que eles não temeram nada e anunciaram. E hoje nós estamos aqui anunciando porque Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar e nos ensinaria todas as demais coisas. Por isso, Pai, independente de milagres, do que o Senhor quer, do que o Senhor pode, do que o Senhor vai fazer nesta noite, que esta palavra possa trazer vida, possa trazer salvação, possa trazer cura, possa trazer comunhão, possa trazer a alegria do Espírito Santo e a revelação de Jesus em cada um de nós, Pai. Eu abençoo cada pessoa que adentrou, cada pessoa que está servindo nessa casa de oração, cada pessoa que está participando através dessa live nessa noite, onde chegar a minha voz, onde chegar esta palavra, que haja uma manifestação de alegria, de comunhão, de paz, de restauração, de renovo, no nome do Senhor Jesus. E você que está me ouvindo, não se assuste se a sua coluna torta se endireitar, não se assuste se a sua úlcera desaparecer, não se assuste se a sua visão se abrir, não se assuste se a sua esterilidade acabar, não se assuste se a sua ferida cicatrizar, porque o verbo, a palavra, continua tendo o mesmo poder. E eu te abençoo nesta noite com a palavra de Deus, com o verbo, no nome do Senhor Jesus. Venha enxugar dos olhos as lágrimas, venha fortalecer os joelhos cansados, venha sustentar o abatido, venha fortalecer o fraco, venha, Senhor, quebrar cadeias, correntes, grilhões, desfazer toda obra de inveja, de ciúmes, de macumbaria, toda palavra maldita que caia por terra em nome de Jesus, e que as portas se abram e que a alegria do Espírito Santo reine na sua vida, na sua casa. Eu abençoo agora cada leito conjugal, cada esposo, cada esposa, cada filho, cada avô, cada tio, cada sobrinho, cada pai, cada família, que seja abençoada em nome de Jesus, e que haja salvação, cura e libertação, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Diga amém, diga graças a Deus. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, se a palavra de Deus te convencer, se o Espírito Santo te convencer, confesse-o como o Senhor da tua vida. Coloque a mão no seu coração, todos coloquem a mão no coração. Eu já confessei há 37 anos atrás, mas não tem problema de eu confessar de novo. E se você quiser, você pode confessar novamente e dizer: Senhor Jesus, eu creio que verdadeiramente o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Pelo seu sangue eu fui perdoado e salvo para a tua glória. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra. Glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As mãos assim, a boca assim, ó, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E obrigado, Espírito Santo. Não se assuste se o Espírito Santo te acordar de noite e levar você para a palavra, para tentar descobrir alguma coisa de Jesus, e Ele te mostrar quem é Jesus através da palavra. Amém? Vou dar a bênção apostólica. Quarta-feira temos culto, sexta-feira temos culto.
Sábado tem a mocidade, domingo ainda a nossa escola bíblica é pelo Zoom. O secretário estadual, o pastor Fernando, disse que talvez dia 18 liberasse, mas nós temos ainda. Depois do secretário nacional, secretário estadual, nós temos o nosso superintendente. Depois temos a diretora regional, que é a pastora Regina. Aí talvez a gente, depois dessas autorizações, a gente retorne à escola bíblica, né? Tem essa dificuldade de crianças. E se não está podendo ter criança na escola secular, como nós vamos poder ter na igreja? Mas logo vai tudo ser resolvido em nome de Jesus. Domingo é ceia do Senhor. Aí atrás tem envelope de dízimo, de oferta, se você quiser levar. Domingo é ceia, traga o seu dízimo, a sua oferta, no nome do Senhor Jesus. Amanhã, a maioria é às 8 horas, a live do pastor Adolfo. Nós vamos estar mandando para todos vocês que fazem parte da liderança. Assista, esteja incluído, debaixo da bênção. E aí você recebendo, você também manda para o seu grupo, tá bom? Em nome de Jesus. Bem rapidinho, mas não posso deixar de falar antes de acabar o culto. O Robinho está aqui hoje? Está ali. A Alessandra não veio hoje? Não? Mas eu quero dar uma notícia muito boa. Eles vão ser papai, gente, de novo. Olha que delícia. Ela está lá assistindo, com certeza, com a Leandra, né? Parabéns, é um sonho, né? Eles queriam muito, que Deus abençoe. E eu falei para ela que eu ia só dar notícia quando eles permitissem. Eu já sabia há algum tempo. Então, eu falei, não posso terminar o culto sem falar. Ela me autorizou pelo WhatsApp. Que Deus abençoe. Beijão, Alessandra, que está em casa, Leandra, Robinho, Deus abençoe vocês, viu? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Você falou, não viu Moisés e a... Olha lá, é que eles estão tudo mascarados, por isso você não vê um monte de gente. Está tudo mascarado. Queridos, que o grande amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, sobre todo o povo de Deus parado sobre a terra. Deus te abençoe, uma ótima semana para você, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?